E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando mais um Quintal Pensar. E o assunto de hoje, qual será? Bom, tenho aqui em minhas mãos uma garrafinha de refrigerante. Nela tem um aviso assim, ó, alto em açúcar adicionado, ou seja, não é uma bebida saudável. Mas há um lembrete na garrafa que pode ser muito útil para nós. Recicle-me. Vamos adotar essa ideia? Bora lá! Temos visto nos últimos tempos a ONU e outras organizações não governamentais, como o Greenpeace, alertando sobre o clima, o aquecimento global. Mas, César, isso é muito distante, é lá nos Estados Unidos, na Europa. Pois é, e agora aqui no Rio Grande do Sul, o que será? Não podemos salvar o mundo, né? Não temos como salvar o mundo, mas podemos fazer a nossa parte. Vou dar o exemplo que aprendi com os meus pais. Vamos começar pelo lixo doméstico. No banheiro, por exemplo. É lógico que o lixo do banheiro é totalmente descartável. Vamos até a cozinha. Na cozinha, as cascas de bergamota, laranja, mamão, enfim, das frutas, elas podem ir para uma compostagem, para servir de adubo na plantação de verduras, legumes e até mesmo flores. Na cozinha, ainda temos o óleo de soja, o azeite, que não deve ser descartado um lixo comum. Pesquise na sua cidade um local para a coleta adequada. É claro que em relação à comida, devemos evitar o desperdício, mas com a sobra podemos alimentar os nossos animais domésticos. Uma outra alternativa muito interessante é a separação do lixo doméstico, ou seja, separar o lixo orgânico do reciclável. O reciclável são as embalagens, os plásticos, as garrafas, os papelões, os jornais. Eles podem ser destinados a uma cooperativa. Então você separa esse lixo e aguarda o dia em que o caminhão passe na sua rua. Ainda circulando pela casa, há dois tipos de lixo que devem receber atenção especial. Um deles são as pilhas e o outro são os remédios, as sobras de remédios. Os pontos de coleta de medicamentos normalmente funcionam em farmácias e os de pilhas em lojas de eletrodomésticos. Uma outra preocupação é em relação ao lixo eletrônico. As fábricas e as lojas se preocupam muito em vender, 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 mas não se preocupam em receber esse lixo de volta, ao qual chamamos de logística reversa. O que deveria ser uma obrigação acaba sendo uma exceção. Em algumas cidades, há locais em que o lixo eletrônico e eletrodoméstico é recebido, como cooperativas que fazem a reciclagem e a destinação correta desses materiais. Uma outra iniciativa muito interessante é a Semana do Descarte, que funciona em algumas cidades. São pontos de coleta onde recebem móveis e eletrodomésticos que funcionam ou que não funcionam, e eles dão a destinação correta também. Uma boa alternativa em prol do meio ambiente é utilizar uma garrafa plástica para beber água, ao invés de vários copos descartáveis. Também podemos adotar um consumo mais consciente em relação ao vestuário e aos sapatos. Bem, em relação às compras, podemos observar outras questões. Uma delas é utilizar sacolas recicláveis, ao invés de inúmeras sacolas plásticas. Também podemos observar a troca de embalagens convencionais por embalagens econômicas. E em relação aos recursos naturais, água e energia elétrica, o que podemos fazer? Em relação à água, podemos utilizar a água que sobra da máquina de lavar roupa para lavar as calçadas e até mesmo o carro. Podemos também recolher água da chuva, ela pode ser utilizada na irrigação da sua horta e do seu jardim. Por muito tempo eu consegui lavar o meu carro com apenas um balde d'água recolhido da chuva. Em relação à energia elétrica, também podemos utilizar a energia solar, as placas solares. É uma alternativa correta, que requer algum investimento. O retorno é imediato ao meio ambiente e a longo prazo para o cidadão.
Em relação à produção agrícola, arroz, soja, feijão, é claro que para alimentar o mundo precisamos utilizar os defensivos agrícolas. Mas em relação a frutas, verduras, legumes, podemos nos beneficiar da compra de produtos da agricultura familiar e produtos orgânicos. Saindo de casa e indo para o serviço, podemos utilizar o transporte público nas cidades que oferecem esse serviço com qualidade. E também podemos utilizar a bicicleta nas cidades que têm ciclovia. Não podemos esperar que o governo resolva tudo. Podemos também fazer a nossa parte, deixando à frente das nossas residências o passeio público sempre limpo. E se houver algum bueiro, não custa nada ir lá tirar uma garrafinha, um papelão que esteja obstruindo. Podemos assim fazer a nossa parte. Bom, como é importante a educação ambiental nas nossas casas e em projetos nas escolas também. E as nossas crianças e os nossos filhos já vão crescer com essa consciência ambiental. Me despeço com um pensamento de Leon Tolstói. Todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. Um forte abraço e até o próximo Quintal Pensar.